Tudo bem. Bom, gente, muito obrigado pela contribuição de todos. Eu acho que agora a gente tem condição de começar. Muito obrigado, gente, por vocês ajudaram aqui. Pessoal, é um tema bastante importante, nós já temos falado deles e eu estou muito feliz em saber que o pessoal gosta muito e faz muito as devocionais, né? Tem uma vida de devocional. Isso é importante demais. Bom, eu já fiz a apresentação dos livros que eu iria fazer. Ixi, eu não passo aqui. Alguém pode passar? Esses aqui são os livros. E também, durante essa palestra, eu quero usar duas outras fontes, né? Esse aqui é o guia, o Diretório de Culto Familiar da Igreja Escocesa. A Igreja Presbiteriana do Brasil não adotou esse documento. Nós temos, além da Confissão de Fé de Westminster e dos catecismos breve e maior, a Igreja Reformada lá, que não é continental, fez outros dois documentos, que foram o Guia de Culto Público, né? E o Guia de Culto Familiar. Até o culto familiar, eles tinham uma ordem bem estabelecida. E, por último, um artigo lá do Voltemos ao Evangelho, que é como você pode fazer a sua vida devocional triunfar em 2019. É tipo um título assim bem interessante. E é isso. Vamos iniciar então. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora em Efésios, no capítulo 4, versículo 18 a 21. E eu quero usar esse texto como base para a nossa aula, a nossa palestra de hoje. Efésios, capítulo 4, versículo 18 a 21. Na verdade, gente, é Efésios 5. Efésios 5, 18 a 21. Dá um lado aí da sua Bíblia. Todo mundo achou? Vamos ler todo mundo junto, então? Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, boa, verdadeira, luz para o nosso caminho, Senhor. Muito bom saber, Pai, que o Senhor nos dá ela todos os dias, para que possamos ser edificados por ela, alimentados, Senhor, termos as nossas almas regadas, termos a nossa mente enchida de esperança pela Tua presença, pela Tua verdade. Que o Senhor fale, Senhor, e nos ensine através dela, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é muito comum no nosso meio reformado a gente falar sobre vida diante de Deus, né? E pegando o tema que o Estevão escolheu junto com a diretoria, a corandeu significa que todas as áreas da nossa vida estão diante de Deus. Significa dizer que a nossa vida como cristãos, ela não é uma vida de gavetas sacras, gavetas profanas. E trabalhar, correr, nadar, ir ao cinema, comer, sei lá, todas as atividades do nosso dia são santas, porque Deus santificou essas coisas. Então, não apenas orar, ler a Bíblia e ir à igreja são atividades que devem ser tratadas como santas nas nossas vidas, né? Isso significa esse conceito de corandeu, além do fato de podermos ter gozo e plenitude diante do nosso Deus em todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, não somente as coisas que nós costumamos enxergar como coisas espirituais. E por que é interessante nós falarmos dessas duas coisas? Porque nós temos uma vida devocional, e quando quero falar com você sobre vida devocional, quero que você pense nesse conceito mais amplo de vida, é que a vida devocional ela tem esse conceito mais amplo, esse sentido lato das coisas, né? Bom, é uma vida de devoção quando eu estou ali comendo em família. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou estudando para a glória de Deus. E com isso eu estou expressando a minha devoção ao Senhor, entendendo que aquela é uma das vocações que o Senhor me deu naquele momento da minha vida, para estudar, para trabalhar naquele determinado local.
e com isso eu expresso a minha devoção, né? São momentos de devoção ao nosso Deus, em que o trabalho é entendido de maneira correta. Mas hoje, como o objetivo é falar sobre uma vida prática de devocional, eu quero deixar um pouco de lado essa ideia mais ampla de vida devocional e falar um pouco sobre a vida devocional em sentido estrito. Esse conceito mais pessoal, mais particular, envolvendo assim os exercícios particulares de devoção, de culto a Deus, e é um desafio muito grande para nós falarmos sobre devocional, porque sabemos que muitos de nós somos falhos e que nem sempre a gente consegue estar cumprindo ali sempre aquela mesma constância, com aquela mesma constância, a nossa vida devocional. Mas por que isso é importante para nós? Porque nós que somos reformados, nós cremos que Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado não apenas no nosso culto solene, mas também nas nossas vidas, de modo particular. Em tudo que nós fazemos, inclusive nos nossos exercícios espirituais, utilizando os meios de graça para a nossa própria edificação. Seja a oração, seja a leitura da palavra, como também louvores e cânticos. Eu até perguntei para alguns de vocês se vocês cantavam. A Priscila Félix falou que canta na devocional e louva a Deus através dos cânticos, né? Isso são elementos bastante interessantes. Mas veja, muitos de nós enxergamos às vezes a devocional como um momento chato e entediante, né? Ou muitos de nós também pensamos no momento devocional como uma tabelinha, checklist. A minha tabelinha de hoje, a minha devocional de hoje foi feita, ok? Posso viver o dia bem tranquilo. Mas o que a gente quer ver hoje e meditar com vocês é que a devocional, o momento devocional, o exercício particular de devocional, ele é muito importante e nós podemos encontrar gozo na nossa vida devocional. Não é apenas a tabela, não é apenas um dever, mas sim um objeto de deleite para nós também. É interessante, eu não sei se você já viu o pastor Mateus ou algum dos presbíteros falando assim, que quando tem algum irmão na vida da igreja passando por problemas, dificuldades, a primeira pergunta que eles fazem é: como é que está a sua vida devocional? Você já ouviu essa pergunta ou eles falando isso? Aí a irmãzinha chega lá para o pastor e fala assim: pastor, acho que estou com depressão. Estou uma tristeza, pastor, que dificuldade. E aí o pastor Mateus fala bem assim: irmã, e como é que anda a sua devocional? Você está lendo a palavra? Você está afastando da sua mente a mentira do seu coração, a mentira de Satanás, e está colocando a verdade de Deus para confrontar o seu coração e te dar toda a esperança? Aí fala bem assim: pastor, de vez em quando eu leio a Bíblia lá em casa, quando dá na telha, ou então eu oro quando a situação aperta bem, assim, mas constância eu não tenho não. E, de fato, não apenas o problema com depressão é um problema que tem sido percebido na vida da igreja, mas, por exemplo, você já percebeu que nós somos muito ingratos todos os dias? Que muitas vezes a gente reclama de coisas que são simples demais, como, por exemplo, o trânsito, quando você está indo lá na IPTG lotada, quando você está voltando para casa, e aí você solta logo aquele: meu Deus, segura-me. E por muitas vezes os sentimentos eles aparecem na nossa vida porque a nossa mente está cheia deles e não cheia do nosso Deus e da sua palavra, né? E por isso nós vamos ver hoje aqui, gente, como afastar e perceber essas mentiras do diabo sobre o nosso compromisso pessoal, afastando de nós toda mentira da nossa própria mente e descobrindo o deleite na vida devocional e o deleite na intimidade com o nosso Pai. E eu quero começar falando, para nós que somos presbiterianos, que confessamos o Westminster, do nosso princípio regulador do culto. Se você vai lendo a Confissão de Fé de Westminster, tem lá um capítulo que fala assim do princípio regulador do culto. Como deve ser o culto? Tem que ser um padrão solene, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, sabe? Aquele dia que você bota a sua melhor roupa, né? Você vai lá para a casa de Deus adorar junto com seus irmãos. Santo, santo, santo. Aquele culto lindo, maravilhoso, ambiente solene, né? E é o momento em que você lê a Bíblia, é o momento em que você ora, é o momento em que você canta ao nosso Deus, é o momento em que você ouve a sua palavra e é edificado por Ele também.
E é interessante que isso acontece uma vez por semana, né? E a gente está sempre bem disposto. Eu costumo ver muitos de vocês no culto, todos os domingos, isso é muito bom. Porque nós estamos ali no exercício público e, ao mesmo tempo, expressando o nosso espírito comunitário, né? de corpo, espírito corporativo de adoração a Deus. Agora, muitos de vocês também relataram para mim, quando a gente conversou, que tiveram retrospectos de igrejas pentecostais, né? E aí, lá no culto solene da igreja pentecostal, eu amo muito os nossos irmãos de várias igrejas, eu não tenho objetivo de criticá-los, mas apenas dizer que muitos de vocês se decepcionaram com a desordem que muitas vezes acontecia naquele culto, né? Como, por exemplo, ninguém sabia quem estava orando, porque todo mundo orava ao mesmo tempo e era uma coisa assim bem difícil de compreender. Ou então, sobre o que o pastor pregou. Você saiu do culto sem saber, eu não entendi muito bem qual era a mensagem. Ou até mesmo quando o pastor pregou alguma heresia ou falou uma coisa que se destoava completamente do conteúdo bíblico. E aí você fala assim, que decepção. Mas de repente você chega em uma igreja reformada, olha lá para a confissão de Westminster, percebe que você está em um ambiente solene, em um culto público que é prestado segundo as prescrições bíblicas, que tem uma teologia bem aplicada, é um culto coerente que eu consigo entender, racional, que nem Romanos 12 fala. E você fala bem assim, bom, beleza, encontrei o meu lugar, né? Agora eu estou em um lugar muito bom e de fato esse povo aqui está levando a Bíblia a sério. Mas tem um fato que nós nos esquecemos, queridos, é que às vezes o culto de domingo ele não representa uma realidade na nossa semana. E o que eu quero lembrar para você hoje é que o culto ao Senhor, o culto dominical que nós prestamos ao Senhor no dia dele, ele deve ser um reflexo, ele é um modelo para como a nossa vida deve ser. A nossa vida é um culto a Deus. E quando nós falamos em princípio regulador do culto, as ordens que o culto segue, a liturgia, nós esquecemos que que fora desse princípio existe um princípio maior, chamado princípio regulador da vida, não é? O Senhor deu a lei dele aos homens, ensinou como todos devem andar, inclusive os ímpios, no seu coração são sujeitos aos padrões de moralidade de Deus, querendo eles ou não. A gente percebe isso. Bom, mas o culto ele foi feito para se expandir e englobar todo esse princípio regulador da vida. E a partir disso, nós podemos viver o culto na nossa vida todos os dias. E um exemplo bom disso aí é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos várias passagens na Bíblia que ensinam que o Senhor Jesus Cristo tirava tempo para orar. Você já viu isso aí na Bíblia quando você estava lendo lá? Jesus retirou-se da multidão e foi para o Monte das Oliveiras orar com seus discípulos. Ou então, tendo Jesus feito isso, retirou-se e foi para o deserto, onde passou 40 dias, certo? Jesus, tendo se retirado, chamou com ele 3 dos seus discípulos e disse, venham, vamos orar comigo. A própria vida de Jesus é um reflexo de o quanto os exercícios particulares são importantes na nossa vida. Jesus era aquele homem que, ao mesmo tempo, ele adora o Senhor em público. A gente vê Jesus indo para o templo, ensinar, orar. Ele ouvia as orações dos fariseus ali no templo. Mas, além disso, Jesus ia em público para orar. Jesus, ele ensina que a Escritura ela deve ser lida em público, mas ao mesmo tempo ela deve ser entendida e meditada particularmente. E eu chamo isso da liturgia de Jesus. Jesus tinha uma liturgia pessoal, um momento particular onde ele podia ler, onde ele podia se alimentar e também falar com seu Pai, não é? E tendo como base a liturgia de Jesus, esses princípios que nós conseguimos encontrar como referencial para nós, esse texto base que nós lemos hoje é bastante importante. Veja só, Jesus reafirmando os princípios da devocional pessoal no seu sentido particular, quando ele diz assim, enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito, falando entre vocês com salmos, ou seja, ele cita o primeiro elemento, não é? Leitura da palavra.
Depois ele continua, falando entre vós com salmos, cantando, né? Ele diz, com salmos e hinos e cânticos espirituais, está aí na sua Bíblia, no versículo 19 do texto que a gente leu. E, por último, ele diz, vamos orar. Paulo, escrevendo esse texto em Efésios, ele diz, dando graças a Deus por tudo. Olha aí os elementos de graça, os meios de graça com os quais Deus nos ensina a descansar. Bom, queridos, vocês já pensaram que esses elementos eles estão disponíveis para você todos os dias, 24 horas por dia? Eles pertencem a você. A palavra de Deus foi dada a nós. Hoje ele fala por Cristo através da sua palavra e ele deu essa palavra para que eu e você pudéssemos nos alimentar. E aqui, o primeiro tópico que eu quero citar com vocês é o tópico sobre oração. Dois elementos importantes na nossa vida devocional, que inclusive vocês falaram, foram a leitura e a oração. Eu quero falar primeiro sobre a oração e citando essa frase, fazendo essa citação do Jerry Bridges sobre a oração, nós podemos meditar em três grandes enfoques que a Bíblia traz sobre como nós podemos compreender a importância da oração. Veja, Jerry Bridges fala assim, que a palavra de Deus nos ajuda especificamente em três áreas da devoção: o temor a Deus, o amor a Deus e o desejo de Deus. Esse aqui é o centro de por que a gente não é constante na nossa vida devocional. É porque nós não desejamos a Deus, nós não amamos a Deus como Ele deve ser amado, e também nós não tememos a Deus. Nós nos esquecemos disso. Isso é pesado, não é? Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos traz esperança, porque através dela nós podemos nos encher e, a partir disso, temer a Deus, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. E então o Espírito Santo nos conforta, nos direciona. Nós podemos também aprender a temer a Deus à medida que a sua palavra, mediante o Espírito de Deus, nos confirma os seus atributos, não é? Quando você lê um salmo e lê lá que Deus ele é eterno, por exemplo, não te assusta, não? Tipo assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Salmo 90, Senhor, tu tens sido desde a eternidade. Os atributos de Deus dão para nós de maneira tão ampla o que significa o próprio Deus, né? O seu ser, a sua grandeza. E por último, nós também podemos aprender a amar o Senhor quando nós nos enchemos dos aspectos da sua santidade. Você já leu o Salmo 139 alguma vez? Quando você lê lá, Senhor, sondastes, desde quando era substância informe, o Senhor já conhecia os meus dias, o Senhor escreveu cada um deles. Quando nós olhamos para Apocalipse 5 e vemos a majestade de Cristo, percebemos que o Senhor Jesus é glorificado em todas as coisas, digno ao Cordeiro, né? Aquele cântico maravilhoso lá. E então, o nosso coração é enchido de esperança. Nós somos encorajados e a mente cauterizada pelo pecado agora é iluminada pela palavra. Queridos, e nesse sentido, eu quero meditar com vocês e lembrar para vocês algumas coisas que são ditas às vezes por pessoas que não querem levar a sério a vida de devocional. Você já ouviu tipo assim, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, mas tipo assim, é uma coisa meio chata, ou então, sei lá, a pessoa que passa o dia todo com a cara na Bíblia, uma pessoa alienada, né? Que coisa mais chata, enfim. E é o mesmo tipo de gente que diz a letra mata, sabe? Eu não vou passar o dia com a cara na Bíblia não, porque a letra mata. Ou então uma pessoa faz um tipo de análise cultural demoníaca lá para falar contra a Bíblia e fala assim, sei lá, esse tipo de pensamento aí é retrógrado. Queridos, mas é verdade que nós devemos aprender a rejeitar esse pensamento sobre a Bíblia. Sabe por quê?
porque é a palavra de Deus que vai nos ensinar como nós podemos nos submeter ao Senhor. Olha só o que o Orígenes de Alexandria falou. Ele fala assim: amigos cristãos, tenham cuidado para que não sejam encontrados sem refletir a sabedoria, ou até mesmo desprezando ou se opondo aos que seguem o estudo da sabedoria. Os ignorantes, dentre outros problemas, possuem esta pior de todas as faltas. Consideram aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino como sendo vãos e inúteis. Preferem a sua própria ignorância, a qual chamam de simplicidade espiritual, ao estudo e aos esforços dos sábios. Sabe aquele tipo de gente que fala bem assim: gente, Deus vê o coração, eu não consigo fazer devocional, de fato, minha vida espiritual não está indo bem, mas Deus vê o coração. Esse negócio de ficar na Bíblia o dia todo lá, é uma coisa de simplicidade, sabe? É minha simplicidade pessoal. O Senhor vai me aceitar, mesmo que eu não leia a Bíblia, que eu não fique orando, Ele já sabe os meus pensamentos, né? Então, eu não preciso fazer, né? E a Ana está passando aqui os slides para mim, gente. Aí eu estou tentando me adequar. Mas enfim, existem alguns mitos que a gente vê até na vida da Igreja Reformada, nas nossas vidas pessoais. Eu queria falar o primeiro deles, que é a falta de tempo, né? Jesus, ele tinha tempos a sós com o Pai. Ele saía lá das grandes multidões e ele era com certeza a pessoa mais ocupada do mundo. Ele tinha muita coisa para fazer, muita gente para curar, muita teologia para pregar, muitos caminhos para endireitar. Mas Jesus, ele saía lá do seu tempinho, lá com essas pessoas, e ia aos cantos, em algum lugar, para orar ao Senhor, reservadamente, né? E a partir disso, gente, a gente consegue ver que muitas pessoas hoje em dia falam assim: bom, eu já trabalhei o dia todo e eu chego em casa cansado. Se eu for ler o devocional, se eu for fazer meu devocional, fazer minha leitura, fazer oração, eu vou acabar dormindo, então eu prefiro não fazer. Eu vou acabar dormindo e, enfim, não vai funcionar muito bem, não. Um outro mito que aparece muito é o tempo de qualidade. Você já viu gente que fala do tempo de qualidade? Tipo assim, gente, eu sou muito crente, sabe? O meu negócio é passar 3 horas fazendo a minha devocional. Você não viu não lá na igreja, Marcos? Você está dizendo que o princípio regulador do culto é um modelo para a vida, né? Lá na igreja, o sermão do pastor Mateus é 50 minutos. Ou seja, eu tenho que estudar a Bíblia 50 minutos por dia, no mínimo, né? Ou cantar lá os 3 cânticos, né? Ou então fazer as orações pastorais, que aqui na igreja são maiores também, né? E eu acho que a minha vida hoje em dia eu não tenho tempo suficiente, então eu prefiro não fazer. Pô, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Tempo de qualidade é um mito. Ele não existe. Simplesmente, eu vou ser assim, categórico na minha afirmação. Eu vou te contar por quê. Você se atrasa para o trabalho? Não, sabe por quê? Porque senão o seu chefe, ele vai chegar para você e dizer assim: olha, desconto no salário, tá? E aí dói uma das partes que dói mais no corpo humano, o bolso, né? E aí você fala assim: não, eu não vou me atrasar para o trabalho, não. Bom, e você também certamente não é aquela pessoa que se atrasa 3 horas para o concurso, né? Quando você chega lá no portão do concurso 3 horas depois. Sabe por quê? Porque senão você perde a prova do concurso e não vai fazer o concurso, não vai passar o concurso, e não adianta entrar com ação judicial dizendo que tinha uma grande chance de passar no concurso, mas eles fecharam o portão e tadinho de mim. Não adianta fazer isso. Bom, mas o grande ponto é o que é prioridade, não é verdade? O que é a prioridade? Se essa coisa se tornar uma prioridade para nós, ela, de fato, vai entrar na nossa agenda. Tem uma frase que o Guy Richardson falou quando ele veio aqui no Brasil. Ele é o diretor lá do seminário onde o pastor Mateus estudou. Ele falou assim: gente, se você não fizer a sua agenda e não condicionar a sua agenda a você, ela vai te condicionar. Você vai ter uma agenda de um jeito ou de outro. Você vai ter que fazer coisas no seu dia. Se você não se organizar, você vai ser organizado. Simplesmente. Então, organize-se. Sabe? E assim, gente, vamos descartar a ideia de preciso de tempo de qualidade. Coloca o devocional lá como prioridade.
e de fato essas coisas vão começar a funcionar. Olha só, uma coisa simples que o Karl Barth falava. O trabalho teológico não apenas começa com a oração, não é meramente acompanhado por ela, e não é meramente acompanhado por ela em sua totalidade. Ele é uma característica peculiar da teologia que só pode ser realizado no ato da oração. Veja só, o trabalho teológico não apenas começa com a oração e não é meramente acompanhado por ela. Em sua totalidade, ele é uma característica peculiar da teologia que só por ser realizado no ato da oração, que só pode ser realizada no ato da oração. Ou seja, e com isso eu coloco mais um dos mitos na oração, que isso é coisa para teólogo. Eu não consigo interpretar a Bíblia. De fato, a Bíblia é um livro difícil para ler e, sei lá, eu vejo o pastor Mateus que fala de grego e hebraico, eu não consigo ler e eu não consigo entender as coisas porque eu não tenho domínio das línguas originais. E, bom, o Karl Barth entendeu certo sobre a oração, apesar de ele não ter entendido muito bem sobre teologia, né? Ele é ortodoxo. Mas a frase faz muito sentido. Veja que até para esses homens que estudaram bastante, a oração era algo bastante importante, era algo tido como prioritário. Então, a partir daí, esses homens conseguiram e continuaram a desenvolver sua teologia com base na oração e piedade ao nosso Deus, né? E você pode sim. E você pode sim. Tudo bem, eu vou dizer. Tudo bem. E você pode conseguir fazer sua devocional mesmo não sendo um teólogo reformado, sei lá. Hoje tem tantos materiais que são interessantes que podem te ajudar a ler a Bíblia. A maioria de vocês tem a Bíblia de Genebra, tem comentário. Já é ótimo. Você já chegou no início da sua Bíblia de Genebra e viu lá quem fez os comentários? Os caras que, sei lá, são muito férias em teologia. E isso pode te ajudar bastante. Temos comentários bíblicos, a editora Fiel disponibilizou no site dela, lá os comentários, lá a Biblioteca João Calvino, você pode entrar e ver os comentários de Calvino sobre a Bíblia. Não sabia, né? Excelente. Sobre o Novo Testamento praticamente todo, sabe? Aqueles textos difíceis lá, como 1 Coríntios 12, falar em línguas, essas coisas aí que são mais complicadas, tudo isso a gente consegue gratuitamente. E então, esse mito a respeito da devocional ser algo de teólogo cai no chão. Sim, agora pode passar. Bom, gente, e quando o Estevão e o pessoal da diretoria... sim, esse tema aqui é um ponto importante. A gente viu que coisa de teólogo é um dos extremos da vida devocional. A gente fala assim, bom, você precisa ser muito rebuscado para poder fazer um devocional, né? Eu não sei quem pensa desse jeito, mas talvez você fique assim quando você se depara com textos difíceis. Mas, por outro lado, temos um aspecto de emocionalismo e que leva as coisas mais para um sentido espiritual, né? E aí você fala assim, é coisa de pentecostal você fazer devocional demais. Sei lá, ficar orando de madrugada, acordando 3 horas da madrugada para orar. Bom, gente, eu não vou fazer isso não, porque coisa de pentecostal. Sei lá, ficar lendo a Bíblia demais, andando com a Bíblia debaixo do braço. Sei lá. Bom, não é uma prática pentecostal. Nós já vimos porque não é uma prática pentecostal. Porque Jesus fazia isso. Sim. Lá na editora Fiel, no site, nos comentários que tem disponível lá no Calvino, tem esses estudiosos mais contemporâneos de Carson. Tem também? E tem desses caras. É isso que eu quero saber. Lá eu acho que não tem. Tem no do João Calvino, nos comentários do Calvino. Mas tem também no final eu vou dar algumas indicações legais para a gente otimizar o tempo do devocional também, tá bom? E isso nos lembra, gente, essa questão do nosso tempo, né, e da prioridade do devocional, sobre uma aula que o pastor deu pra gente, foi a última aula da plenária, na nossa última plenária, sobre a administração do tempo. E a gente viu que nós devemos condicionar o nosso tempo à nossa realidade, né? Nós devemos remir o tempo quando nós estudamos, né? E agora sim, nós podemos ir finalizando para nossa vida devocional prática. Bom, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar algo? Alguma contribuição?
Sobre a interpretação do texto, você falou muito bem sobre os comentários, sobre a Bíblia direta, os comentários. Eu aprendi no livro chamado Deus do que Lês, do Gordon Fee, de uma boa metodologia para compreender a originalidade do texto e o sentido do texto, o que ele está querendo falar. Até alguns citados aqui, acho que foi o Marcos citou a questão da perícope, do bloco de texto. Você lê o texto geralmente um capítulo inteiro e tem que se atentar também que às vezes um bloco de texto ele começa no versículo do capítulo anterior e vai até o outro capítulo. Isso é uma metodologia muito interessante. Legal. Excelente. Bom, lembrando assim, o David fez um excelente comentário sobre métodos que são sugeridos para a gente levar. A Bíblia não descreve um método sobre como a gente faz devocional, não tem uma regrinha, mas isso ajuda muito a gente, sabe, organizar nossas ideias e colocar em prática como é que pode ser um bom momento devocional, né? Bom, nesse momento a gente vai... é chato também, um argumento utilizado. Coisa chata, ficar gastando tempo lá no meu dia, podia estar trabalhando, podia estar rendendo, não estou fazendo isso. E estou aqui com a minha cara na Bíblia, né? E essa última parte, eu acho que é a parte mais importante do nossa palestra de hoje. Seria para mostrar o quanto nós podemos encontrar deleite. Eu acho que você veio aqui por um motivo justo, sabe? Eu sei que você, sinceramente, diante de Deus, tem o desejo de se aplicar de modo mais devocional, devoto a Deus, mais sincero, sabe? Eu sei que você às vezes não consegue, mas que você quer muito e que você quer descobrir como é que você pode fazer isso. Como é que você pode agradar a Deus assim na sua vida diária, né? E aqui eu queria começar com isso. Eu tenho o costume de usar a agenda do Google Docs, da agenda do Google, sabe? Não sei quantos de vocês fazem isso também, mas isso me ajuda muito. E eu aprendi que eu tenho que colocar o devocional lá na minha agenda, fazer devocional, esse horário. E aí vai me notificar, faz o devocional. E aí eu vou lá e faço. Aí você fala assim, não, mas que mecânico, irmão. Você está aí, a letra mata demais, isso aí está te condicionando, você vai fazer tudo quadradinho desse jeito. Bom, gente, eu conheço o meu coração e sei que eu lido com a preguiça. E muitos de nós lidamos, principalmente quando a gente tem vários outros compromissos no dia para fazer. E se a gente não condiciona, se a gente não coloca de modo assim bem preciso quando a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, às vezes a gente esquece. Ou então, às vezes a gente ignora a necessidade. Primeira dica coloque na sua agenda, bota mesmo. A segunda dica aqui são essas instruções práticas aqui que na verdade o nosso não, né, mas que a Assembleia de Westminster confeccionou. Esse manual de culto familiar. Eu quis trazer o familiar porque ele se aplica também ao modo pessoal, né, porque é fora da igreja. Em casa dá para fazer isso aqui. Aí ele falou bem assim, olha, lá na hora do seu culto doméstico, lá na hora da sua devocional, faça assim, confessem a Deus, inicie o seu momento devocional de oração, confessando a Deus, derramando as suas almas, agradeçam a Deus, orem pedindo, olha só a ordem, que interessante, intercedam pela igreja. Vocês lembram do exemplo da oração dominical? Quando Jesus Cristo fez aquela oração do Pai Nosso e tal, no acampamento a gente até trabalhou. Mas a oração ela não é um modelo final. Ela é apenas, aliás, eu digo, a oração ela não deve ser feita exclusivamente naqueles moldes, né? Mas ela serve como modelo para orientar como a nossa oração pode ser feita. A gente vê oração, a gente vê agradecimento, a gente vê pedidos de perdão, a gente vê também elementos de glorificação a Deus, não é? Então, olha só, essa frase que eu coloquei aqui. A oração ela pode ser encerrada com a expressão de um sincero desejo que Deus seja glorificado na vinda do reino de seu Filho, na vida do reino de seu Filho, do cumprimento da sua vontade e da convicção que vocês são aceitos, de que pediram de acordo com a sua vontade, será feito. Eu acho que está um pouco... e o que pediram de acordo com a sua vontade, será feito. Isso mesmo. Tem um teólogo que disse uma vez que o próprio Calvino falou que nós oramos a Deus pela boca de Jesus Cristo.
Eu achei isso super interessante. Significa que o pai está sempre disposto a ouvir o que seu filho amado tem a dizer. Por isso Jesus sempre orava. E porque nós oramos por meio dele, o pai também nos escuta. E ele está sempre disposto a ouvir. O John Piper também fala uma coisa interessante, que eu gosto de ouvir sempre. Tem um vídeo curto daqueles do Desiring God. Ele fala assim, sabe quando você liga para alguém e essa pessoa deixa o telefone ligado do outro lado? Quando você fala com a sua mãe, sabe? Você fala assim, alô mãe, tá bom mãe, tchau. E a mãe fica do outro lado lá. Pois é, eu estou aqui fazendo as compras, estou pegando aqui as coisas lá no mercado e você fica ouvindo. Tchau mãe, mãe, desliga o telefone, sabe? O John Piper fala assim que Deus ele nunca desliga o telefone. E ele não é a pessoa que está fazendo as compras. Ele é a pessoa que está ali ouvindo o outro falar, sabe? Então, nós podemos desenvolver ao longo do nosso dia uma vida devocional contínua. Tipo assim, orações curtas de 5 segundos. Tipo, Senhor, estou indo para a igreja agora. Abençoa esse caminho aqui. Seja tudo bem. Amém. Senhor, estou indo para a faculdade agora. Me abençoa. Seja tudo bem lá. Minha prova. Senhor, eu sei que na prova você ora 2 horas, né? Tudo bem? Sei lá, orações curtas assim, sabe? Elas fazem parte de uma consciência que é voltada nesse sentido devocional. Antes de fazer momentos devocionais, você precisa ter uma consciência devocional, né? Isso aqui são ferramentas importantes. Esse aqui eu vi lá no artigo do Voltemos ao Evangelho. Muito legal, de um pastor batista. Ele fala assim, tem um plano de leitura bíblica. A Tamiris falou de um plano de leitura bíblica que ela faz. Isso é muito importante. Tem gente que não gosta de fazer seguido, mas é muito legal. Por 2 motivos. O primeiro, você vai conseguir ler a Bíblia toda no ano. E aí a gente fala assim, isso aqui eu li lá na igreja, eu não estou lendo extras em casa não, mas eu li na série do pastor Mateus, aí eu não preciso ler em casa. Gente, faça em casa, vai ser bem interessante para você. Andressa? Foi mal. Assim, vai ser bem interessante para você, sabe? A segunda coisa é que você vai descobrir coisas que você não sabe, sinceramente. Você não tem ideia do quanto a Bíblia tem histórias edificantes. Seja nas genealogias, seja nas passagens lá de Jesus Cristo. Você sabia, por exemplo, que tinha um rapaz que... A Bíblia tem um único período que fala assim, e o rapaz correu sem roupas. E aí acaba essa perícope e volta ao assunto. Tipo assim, eu quando li pela primeira vez, que coisa diferente, né? Mas sim, de alguma maneira, Deus disse isso. E isso era importante estar revelado ali naquele momento, né? E foi uma curiosidade, né? Bastante ilustre, diga-se de passagem, né? Aí, pode voltar para o outro ainda, Ana? Isso, olha aqui, escolha um plano mais adequado para você. Se você tem dificuldade daqueles planos que, tipo assim, são 50 mil textos no dia e você sabe que não vai dar para ler, ficar 50 minutos seguidos lá no seu plano lendo a Bíblia, leia. Nem que seja, sei lá, 5 minutos, dá para ler um capítulo por dia, sabe? E aí nas férias você mata o restante nos finais de semana, né? Ore antes e depois da leitura bíblica. Muitas vezes a gente desconsidera o fato que Deus está falando pelas Escrituras e que a gente precisa de iluminação para isso, né? E é muito importante, antes da gente ler, a gente falar, Senhor, agora eu vou me voltar para Ti. É a parte do dia que eu estou me voltando para o meu Pai. E eu preciso que o Senhor me ensine a aprender isso aqui, porque eu não consigo. E depois, certamente, Senhor Deus sempre fala pela sua palavra, né? E depois, ore a Deus. E aí entra agora nessa sessão que a Fernanda tinha falado lá. Eu achei muito interessante que ela faça isso. E isso aqui estava nesse artigo, eu fiquei muito feliz. Bom, há algumas perguntas que você pode usar lá no seu devocional quando você está lá no seu momento devocional, né? O que esse texto diz após a sua leitura bíblica? O que esse texto diz acerca da soberania e santidade de Deus? Veja só, parte inicial da nossa palestra. O temor de Deus é trazido ao meu coração quando eu lido com os atributos dele. O que esse texto me ensina sobre a soberania de Deus? Segundo, o que esse texto diz sobre a vida e obra de nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo? Bom, o amor a Cristo
vem a partir do momento que eu sei que Ele me amou primeiro, se entregando por mim lá na cruz. Então eu amo a Deus. Como esse texto aponta para o Evangelho? O Evangelho, as boas novas de Cristo. Como é que o texto do Antigo Testamento, lá nos Salmos, aponta lá para frente? Me traz uma visão mais completa a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia. Por último, e os últimos 3, como esse texto desafia o não cristão que crê nas suas boas obras, que as suas boas obras são suficientes. Já uma perspectiva de evangelismo. Como esse texto confronta o meu orgulho? Como esse texto aponta a minha nova identidade em Cristo Jesus? Isso é um grande ponto, um ponto importante para nos fazer lembrar de quem nós somos em Cristo, né? Quem Ele nos fez ser agora. E então as mentiras do nosso próprio coração e as mentiras do diabo que são colocadas todos os dias na nossa mente são descartadas quando nós somos cheios, quando nós somos lembrados de quem nós somos agora em Cristo, né? Como o próprio apóstolo Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Deus, de fato, Ele tem um grande interesse que você se volte para Ele. Não porque Ele precisa de você. E você sabe muito bem que Deus não precisa de você. Você sabe. Mas, todos os dias Ele te dá graça, disponibilizando a palavra dEle, e os ouvidos dele estão abertos o tempo todo para que você se achegue a Ele. Então, o interesse deveria ser seu. E pode ser seu, né? Queridos, com essas palavras eu termino aqui a nossa palestra com essa frase do Ronaldo Lidório, que ele falou aqui na nossa conferência missionária. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Ele sempre promete que nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Algumas dicas para finalizar de materiais para estudo e prática devocional. Site biblehub.com. Excelente. Comentários, línguas originais. Se você lê em inglês, melhor ainda. Se não ler, dá para traduzir rapidinho lá, são comentários curtos. Compre algumas literaturas sobre devocional se você tem dificuldade de ler e de fazer ou de estipular momentos. Eu conheço Cada Dia, vocês já ouviram falar do Cada Dia para o Luz para o Caminho? Muito, muito bom, da nossa denominação. Se você tem o lecionário, tem gente aqui na igreja que vende também, você pode procurar o Dudu Barnabé, ele vende o lecionário também. E, por último, dê uma checada nesse material do Guia para Culto Familiar. Se você não sabe a ordem que você quer fazer ou o que você deve fazer durante o seu momento devocional. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Tem um texto que Paulo fala sobre existe uma piedade, tá? E é engraçado porque Paulo está dizendo, parece que que a vida espiritual também é um exercício, assim como qualquer coisa que se faz, né? Então, à medida que se exercita na piedade, você tem força para alcançar um outro estágio. Então, é muito engraçado como a vida espiritual de Paulo está falando não é imaterial, não é tão abstrata a ponto de que não está fora de nós, né? Ao contrário, é um exercício contínuo. E aí, Paulo depois, em outra carta, vai falar sobre o soldado, né? Sobre a sua disciplina, sobre o agricultor, né? Que eram profissões que exigiam toda uma disciplina por parte das pessoas que faziam. Então, é por isso que uma vida cristã também nos exige essa disciplina diária. Sim, é verdade. E foi excelente o Marcos ter falado isso, justamente para lembrar a gente que a gente nunca vai conseguir sozinho uma vida devocional, saudável, constante. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele consegue fazer com que a gente supere a nossa dificuldade em vários aspectos, né? Lidando com os nossos pecados e nos fazendo, nos motivando em direção a uma condição que agrade a Ele. Confesse os seus pecados para o seu Pai. Olha a Ele, chegue-se a Ele, que Ele está com os ouvidos abertos. Ouça a sua palavra e
ande nos caminhos dele. São caminhos que certamente farão com que você vá bem e viva para a glória dele, como nós falamos aqui. Vamos orar, gente? Senhor, nós sabemos que somos limitados, sabemos que muitas vezes falhamos na nossa vida, na nossa constância na vida devocional diante do Senhor. Deus, mas queremos, Senhor, de fato, trilhar caminhos que agradam a Ti nesse sentido. Senhor, nos ajude a orar nas manhãs ou à noite. Nos ajude, Senhor, a ler a Tua palavra, nos alimentar, ouvir a Tua voz, Senhor, nas manhãs ou nas noites, no decorrer do nosso dia. Nos ensine, Senhor, a cantar e a expressar, Senhor, todo esse louvor que nós expressamos diante do Senhor nos cultos públicos, cultos solenes, também nas nossas vidas, semanalmente. Nos enche, Senhor, com Teu Espírito e nos faça, Senhor, viver de modo agradável a Ti. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus amigos e irmãos que estão aqui. Que o Senhor nos motive, Senhor, a uma vida de piedade, de devoção na Tua presença. Não separando gavetas de santas e profanas, mas enxergando a vida toda como exercício devocional a Ti. Não esquecendo, Senhor, dos nossos exercícios particulares de devoção ao Senhor. Essa é a nossa oração, fazemos gratos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal da diretoria, e que Deus nos ajude, gente, nessa tarefa. Amém. A gente agradece o Marcos, né, pela palestra.